A gente agora vai fazer uma entrevista importante aqui no nosso Bastidores. Até agora, a chuva já afetou a vida de mais de 2 milhões de pessoas do Rio Grande do Sul, como vocês sabem. E um quarto dessas vítimas, cerca de 538 mil, estão desalojadas, ou seja, estão sem ter onde morar, porque tiveram que deixar suas casas em meio às enchentes. Diante desse cenário devastador, o governo federal tem preparado algumas ações para ajudar quem foi prejudicado pelos temporais. Vamos falar mais sobre isso com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Boa tarde, ministro. Bem-vindo. Boa tarde, é um prazer aí saudar você. Ministro, bem-vindo. Todos os dias a gente tem acompanhado, conversado com vocês, né, muitas vezes por telefone também, para buscar atualização sobre o que tem sido oferecido pelo governo federal em termos de ajuda. O senhor está na linha de frente entre os ministérios que estão prestando algum tipo de apoio ao estado do Rio Grande do Sul. Eu queria que o senhor, de forma resumida, explicasse para a gente em que áreas o seu ministério tem atuado. Olha, nós temos um plano que foi apresentado pelo presidente Lula, com toda a equipe, integrado com o governo do estado, com os municípios, e aqui uma gratidão muito grande por todas as pessoas que atuam como solidárias, tanto com alimentação, como você viu aí, cuidando voluntariamente de pessoas, de animais, e dentro desse plano nós temos algumas etapas. A etapa de salvar vidas, a etapa onde o MDS aqui participa com a rede do Sistema Único da Assistência Social, que está presente em todos os municípios, e ali você tem assistentes sociais, psicólogos, a nossa rede SUAS, ela chega ali onde as pessoas estão, e dali orienta ali o alerta para quando precisa tirar pessoas de situação de risco, de isolamento, enfim, e dá ainda o acompanhamento psicológico, assistência social, psicossocial, que essas pessoas estão vivendo sobre uma pressão muito grande. Então, há necessidade, junto com a saúde, desse acompanhamento. Eu destaco a outra, que é a ajuda humanitária. Estive no Rio Grande do Sul, a minha equipe está lá já desde o dia 30 de abril, e ali, integrado também, eu pude ver que essa parte de alimentação, roupas, kit, higiene, enfim, tem chegado. A gente está fazendo a checagem em todos os municípios. Temos 160 municípios, 167 municípios que até ontem tinham abrigos, estavam com pessoas desalojadas ou desabrigadas. Parte estão em abrigos, e ali nós estamos cuidando agora, porque tem alguns abrigos com superpopulação, um número muito grande de pessoas, e estamos acertando nessa parceria com estados e municípios para alternativas, barracas do Exército, enfim, algumas alternativas. E temos os que estão com acolhimento domiciliar. São pessoas que são famílias acolhedoras, parentes, amigos, vizinhos, e que também estamos aqui trabalhando para, no auxílio desabrigados, a gente poder também atender a estas pessoas. E, finalmente, nós temos uma etapa que vai nessa linha de pessoas aí que trabalhavam, seja na informalidade, na formalidade, tinha uma lanchonete, tinha ali uma venda de alguma coisa, essas pessoas perderam essa condição. Então, nós temos pessoas que não estavam no Bolsa Família, não estavam no cadastro, e agora entraram numa situação de vulnerabilidade. Então, vamos ter, eu autorizei aqui pelo MDS a suspensão da atualização cadastral, mantendo todos que já estavam na folha, e as pessoas dessas áreas estão se somando às equipes do Busca Ativa para acelerar a análise, para poder habilitar, para a gente garantir. Para o Brasil inteiro, a gente vai ter cerca de 174 mil novos que vão entrar na folha de maio
no Brasil inteiro do Bolsa Família, mas no Rio Grande do Sul haverá uma folha extra, tem uma situação particular por conta da vulnerabilidade em razão da calamidade. E isso também nos vai prosseguir. Nós devemos, essa semana, ter o primeiro bloco, mas vamos prosseguir, porque a orientação do presidente Lula é atender a todas as pessoas que precisam, que tenham essa necessidade. E ainda temos uma novidade, que agora entra a fase da reconstrução. A gente sempre se lembra, a reconstrução das estradas, de energia, comunicação, as cidades, enfim, que exige o plano de trabalho. Muitos já estão chegando na Defesa Civil. Até ontem nós tínhamos recebido 69 planos de trabalho de municípios, enfim. Mas entra também a preocupação que é integrada a economia e o social. A economia e o social. Ou seja, nesse esforço, nós vamos ter de reconstrução muitas oportunidades. Precisar de mão de obra lá para a área da construção civil, de energia, de comunicação, enfim. E aqui é um plano onde vamos trabalhar. Um plano Acredita Rio Grande do Sul, naquele programa que foi lançado, qualificando pessoas para o emprego, para o empreendedorismo. Então, essa proposta a gente está trabalhando com a participação de várias áreas para ter ali uma mão muito forte de socorrer, de viabilizar uma alternativa de renda para essas pessoas. Os micro, os pequenos, os médios, os grandes, como o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad já tinham anunciado. A construção civil é sempre um meio em crises, né, ministro? De uma contratação rápida que não precisa de um nível muito grande de conhecimento. Então, ajuda as pessoas a se recuperarem. Ministro, eu gostaria de fazer duas perguntas rápidas. A primeira delas, o senhor falou em um cenário de 174 mil novos incluídos no Bolsa Família. Quantos desses devem ser do Rio Grande do Sul ou esse número deve ser acrescido aos 174 mil? E a segunda pergunta, ministro, a gente tem visto as pessoas voltando aos seus lares sem a orientação da Defesa Civil para que não voltem, porque há o perigo de novas chuvas, para buscar documentos. Essas pessoas estão preocupadas que, caso não estejam com o seu RG na mão ou seu CPF, elas não consigam acessar esses serviços sociais. Elas precisam estar com esses documentos físicos ou não há necessidade, ministro, para acalmar essas pessoas a não retornarem aos seus lares? Você tem toda a razão. Primeiro, sim, as pessoas que perderam documentos, nós temos uma base de dados e ali a gente acertou uma declaração ali do município, ali todo mundo se conhece porque tem uma equipe que atende cada grupo de famílias e com isso a gente acessa independente desse problema. Depois cuida de documentação, enfim. A orientação primeira é o atendimento. O ser humano está ali na porta, todo mundo está vendo a realidade e temos que atender sem essa burocracia. Segundo, a Defesa Civil está orientando, como a gente ainda tem situações de chuva, o alerta é para evitar deslocamento. Somente em situações muito necessárias sair de onde as pessoas estão. O outro é em relação a esta situação no Rio Grande do Sul, desses 174 mil do mês de maio, teríamos ali, na normalidade, cerca de 1.800, enfim, que teriam a habilitação. Estes serão atendidos, mas, além destes, nós vamos atender uma primeira leva que já se verificou que preenche os requisitos do programa Bolsa Família, ali programa Auxílio Gás, com o Ministério da Previdência e com o INSS, o BPC, ou seja, ali é um atendimento realmente por conta dessa particularidade da calamidade que empurrou essas pessoas para uma situação de vulnerabilidade. Então, aqui, para você ter uma ideia, nós estamos analisando toda essa base, como a Tainá citou, são 80 mil famílias em abrigos e cerca de 530 mil que estão em famílias acolhedoras. Toda essa base de dados está no cadastro. Então, nós estamos aliás, 580 mil pessoas, não são famílias,
e 530 mil pessoas também. Então, aqui a gente analisa e preencher o requisito, a gente não vai esperar, não é, esperar a data do mês de junho, não. A proposta do presidente é de agilizar. Então, nós já vamos aqui garantir uma condição de atender logo a estas pessoas. E, é claro, aqui em parceria com os municípios, a alimentação. Agora, aprovamos também trabalhar com o PAA, Cozinha Solidária. Por quê? Porque as pessoas recebem a cesta, mas não tem onde fazer a comida. Então, ali, vamos credenciar cozinhas que garanta ali a condição de fazer a alimentação e entregar a alimentação pronta, tá certo? Então, são medidas que são demandadas a partir de cada município para que possamos alcançar a quem precisa. Quero agradecer. Sei que está todo mundo numa situação de exaustão, não é? A nossa equipe aqui, eu sinto, lá no município, em cada lugar, são heróis, são heroínas que estão ali dando um duro danado nas mais diferentes áreas para salvar vidas, para ajuda humanitária, para garantir ali as condições de orientação e apoio a quem precisa. Ministro, vou chamar a Juliana Lopes, direto de São Paulo, ela, aliás, que ajudou a marcar a entrevista com o senhor. Ela tem uma pergunta também, Ju. Oi, ministro, muito obrigada pela participação do senhor aqui. Queria perguntar também sobre o Bolsa Família, pensando num complemento. Queria entender se já há uma discussão sobre um complemento, um valor extra para essas famílias ali do Rio Grande do Sul, do Bolsa Família, aos moldes do que aconteceu ali durante o período da pandemia, pensando que nós temos uma situação ali no Rio Grande do Sul que vai se estender por muito tempo ainda. Olha, Juliana, para lembrar que quando foi ali na pandemia, eu era governador, estava ali no fórum dos governadores, inclusive com essa pauta, o governo adotou primeiro um valor inicial de um auxílio de R$ 400, depois elevado para R$ 600. Hoje o Bolsa Família, ele tem um valor, né, o Bolsa Família cheia, ele chega aí a R$ 750 aproximadamente por família e leva em conta o tamanho da família. O que está em análise é uma proposta que foi apresentada por parlamentares, por prefeitos, nas agendas que fizemos, por movimentos sociais, enfim, e do próprio governo, que a gente já praticou isso em situações como Mariana, situações outras, que as pessoas perderam não só a sua casa, ou tiveram que sair de casa, mas muitas das suas coisas foram danificadas. Foi embora a geladeira, o fogão, a cama, não tem ali, enfim, há uma série de pertences daquela família que ele não tem. Então, aqui a gente trabalha normalmente, o Ministério da Integração, Secretaria Nacional da Defesa Civil, para um auxílio, para uma ajuda, normalmente é pago um valor, não é, para estes casos. Essa proposta, ela ainda não teve uma decisão, até por conta de que a gente está vendo como aplicar numa situação como esta, tá certo? Mas tem muita sensibilidade do governo e a orientação do presidente é de atender a todas as necessidades. Então, a gente tem hoje uma agenda com o presidente, vamos estar dialogando com ele, ouvindo suas orientações, será agora às 17h30, e ali é o momento da gente bater o martelo sobre algumas alternativas. Estou citando esse exemplo do Acredita, esse exemplo do auxílio para essas necessidades, como trabalhar esse auxílio-abrigamento que tradicionalmente é feito para quem está em abrigo e agora poder ter também as famílias acolhedoras, as pessoas estão lá, têm boa vontade, abriu a casa, mas a renda dela não dá para suportar, ela ali já tinha dificuldade com uma família, agora com outra família, com duas, enfim. Então, eu digo que essa reunião de hoje vai ser muito importante, tem a previsão da gente ter uma equipe, eu devo ir lá provavelmente quarta-feira, após essas orientações, para trabalhar lá, para ter uma presença, inclusive, da área social, aonde tem os problemas, em cada município, cada região. Eu já tive lá semana passada. O presidente vai também, ministro? Organizando. Pois não? O presidente vai com o senhor?
Não, nós teremos essa definição na reunião de hoje sobre essa estratégia e, a partir dela, a gente vai para garantir a concretização. Foi anunciado? Tem que acontecer. Foi anunciado? Tem que realizar. Então, esse caminho, o presidente já autorizou de dinheiro novo mais de 50 bilhões para essa parte de reconstrução de rodovias, enfim, de várias alternativas na área de saúde, é um novo hospital que se instala, é ali solução para comunicação, enfim, tem coisas que vai demorar um pouco mais. Por exemplo, o plano para a habitação. A necessidade de ter ali um estudo que está em andamento da Agência Nacional de Águas, com Defesa Civil, bombeiros, integrando município, estados e governo federal. Para quê? Para que a gente tem área que vai ser sempre uma área de risco. Então, na hora de refazer verdadeiros bairros ou até tamanho de cidades ali porque não é só a habitação, o hospital, o CRAS, tudo, tem que refazer tudo. Então, uma proposta como essa, ela leva um pouco mais, ela tem que ter uma pactuação, tem que ter os projetos, mas com o decreto que o Congresso aprovou, e aqui eu quero parabenizar o Congresso pela decisão ágil, aqui dá condições do governo federal trabalhar aí a condição de bons resultados. E também o governo está analisando as propostas do governo do Estado, que também o ministro Fernando Haddad recebeu lá os municípios, para que a gente também tenha ali mecanismo de dar agilidade também por parte dos entes federativos na aplicação de cada projeto. Porque tem bairros e cidades que vão ter de mudar de lugar, que a partir do momento que os rios mudaram o seu caminho, eles vão permanecer naqueles locais. Então é um processo bastante longo. Eu vou chamar o Pedro Venceslau, nosso analista de política, para fazer uma pergunta, mas antes, só complementando aqui, ministro, haverá 2 passos em relação à moradia? Será pago inicialmente um auxílio aluguel e depois casas serão construídas pelo Minha Casa Minha Vida? É essa a ideia? No caso da moradia, nós vamos ter etapas, é bom lembrar. Agora não é uma situação típica de pessoas do cadastro único. Nós estamos falando de pessoas da classe média, da classe alta, enfim. Então tem que ter um plano bem completo para todas essas áreas. E junto com a moradia, repito, as empresas, as micro, as pequenas, as médias, as grandes, no campo, na cidade. Então, tudo aqui tem que ter uma base. Repito, tem que pensar nesse pacote de investimento no Rio Grande do Sul, ele terá também um efeito econômico e um efeito social. Um efeito econômico que possa compensar uma previsível queda no PIB, mas com a injeção de recursos públicos, se somando com recursos privados, parte subsídio, parte crédito, enfim, mas garantindo ali um olhar para uma situação como essa de calamidade, como você citou. E, é claro, a gente também tem essa preocupação, esse olhar com os mais vulneráveis. É claro que aqui, eu estive agora em Maceió, em Alagoas, tivemos lá aquela situação lá no começo do ano passado, e ali já entregando os apartamentos para aquelas pessoas que estavam em assentamentos precários, em moradia digna, tá certo? Então, é isso que a gente quer trabalhar para o Rio Grande do Sul. Só que aqui é um desafio muito maior. Estamos falando de 2 milhões de pessoas afetadas, aí mais de 500 e tantas mil que diretamente foram prejudicadas. Então, a gente está falando aqui de um patamar bem mais elevado. Porém, com essa vantagem da aprovação do Congresso Nacional, que disse, não tem regra que impeça o que o Rio Grande do Sul precisa. É isso que foi aquele encontro que o presidente teve lá com os 3 poderes, com os 3 níveis de governo, e deu esse importante salto. Pedro. Ministro, as pessoas que deixaram suas casas, deixaram para trás também, na maioria dos casos, os documentos. E sem os documentos, certidão de nascimento, por exemplo, elas não conseguem dar entrada nos programas sociais do governo. Como é que o governo federal está fazendo para resolver esse problema, problemas para auxiliar o Rio Grande do Sul nessa questão, que é uma questão de cidadania, mas também uma questão burocrática importante? A ordem do presidente é trabalhar de forma humana. A gente não pode deixar uma regra burocrática impedir aquilo que pode
levar a uma situação de vida ou morte. Então, para todos que estão nos acompanhando, a falta do documento não será impeditivo. Eu, aqui pelo MDS, autorizei um regramento em que uma declaração lá do Centro de Referência da Assistência Social ou de algum agente público será o suficiente para garantir o direito. E depois a gente cuida de tirar uma segunda via, de tirar o documento para quem não tinha, mas garantido que a falta de documento não será impeditivo para o direito que a gente quer chegar para quem precisa. Ministro, antes da gente se despedir, o senhor falou brevemente sobre essa reunião às 5 horas da tarde no Palácio do Planalto. Foi convocada pelo presidente da República com a presença de todos os seus ministros. A gente tem a informação até de que ministro que estava fora de Brasília teve que voltar para sentar ali à mesa com o presidente da República. Rapidinho, eu queria que o senhor contasse para a gente qual tem sido a demanda do presidente diante do Rio Grande do Sul. É claro, a gente acredita que ele está muito preocupado, mas com o que ele está mais preocupado neste momento e o motivo dessa reunião ampliada? Será feito algum anúncio de uma força-tarefa de outros ministérios que não estão neste momento envolvidos com a tragédia? Qual é a razão dessa reunião de hoje? Olha, desde o dia 30 de abril, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, todos os dias aqui coordenado pelo ministro Rui Costa, nós estamos trabalhando a pauta Rio Grande do Sul. Claro que estamos cuidando de situação de enchente no Maranhão, ainda temos problema na Amazônia, São Paulo, Rio, ou seja, mas esse olhar especial para a maior tragédia climática que se tem conhecimento ali no Rio Grande do Sul. E aqui, o presidente, normalmente, quando ele marca essa agenda, ele apresenta uma direção. Ele quer trabalho integrado, ele quer agilidade, ele quer ver o que está travando, ele quer uma prestação de contas e apontar novos caminhos. Por exemplo, essa parte relacionada à reconstrução, a prioridade que ele deu na última reunião é salvar vidas, garantir ajuda humanitária e, é claro, atuar naquelas áreas que ajudam nessas duas. Um exemplo, quando o ministro Renan dos Transportes trabalha essa parte de desobstruir uma estrada que não estava conseguindo acessar, estava isolando comunidades, ali facilita a vida do MDS, da Conab, de outras áreas, para chegar com alimento, para chegar com medicamento, com equipamentos, por exemplo, para resolver problema de energia, de comunicação. Então, nessa fase, a gente trabalhou nessa parte da reconstrução, esses pontos emergenciais. Agora, já vamos ter uma orientação para também cuidar de outros projetos que, mesmo sendo trabalhados num prazo médio, mas já possa começar de agora. Então, eu acredito que estas orientações para que a gente mantenha esse ritmo acelerado de entregas, não é, dentro de um plano, não é, que não pode ficar desordenado. O plano ele tem que seguir ali uma linha sob o comando do presidente e em cada área sob o comando dos ministros, para que a gente possa alcançar bom resultado, inclusive com essa integração em relação ao Estado. Por exemplo, ele estava numa demanda do Rio Grande do Sul, né, pelas dificuldades do ponto de vista fiscal do Rio Grande do Sul, que é um estado muito importante, tem uma capilaridade muito forte, tem as estradas federais, mas tem as estradas estaduais e assim outras ações. Então, há necessidade aqui de uma pactuação. Então, ele vai anunciar o que pelo governo federal, o que pactuou pelo estado do Rio Grande do Sul, pelos municípios, e ali o que ele quer que a gente trabalhe priorizando agora nos próximos dias. Temos ainda que trabalhar já com antecedência, como eu disse, a própria sustentabilidade. É uma crise também social e econômica, mas é ambiental. Então, há necessidade
a partir de um estudo com a ministra Marina, ministra do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Águas, a ministra da Ciência e Tecnologia, todas essas áreas, defesa, bombeiro, defesa civil, a MDS, todos nós trabalhando para que na reconstrução se leve em conta que, o que tudo indica, tem uma nova normalidade climática que, tanto do ponto de vista de seca como de enchente, torna-se cada vez mais frequente. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, mas também em outras regiões do Brasil. Por isso, a gente tem que já, de agora, estar preparado com o sistema de monitoramento, sistema de alerta, mas também quais as ações que vamos ter que fazer para prevenção, para contenção. Então, essa aqui tem o ditado, quando não é na alegria, é na dor, e é na dor que o Brasil, aprendendo de forma muito violenta, eu diria até, a gente vai ter que agora estar mais preparado para o futuro. Então, aproveitar aqui essa sensibilidade do momento, o que depende de autorização do Legislativo? O que nós temos que trabalhar a partir de um plano bem concebido? Então, são ações como essa que o presidente tem nos orientado e aí é ele que coloca ali qual é a prioridade de cada momento, mas de mãos dadas com o povo do Rio Grande do Sul. Eu posso aqui afirmar com a sensibilidade do presidente Lula, não faltará, não é, o que for necessário ao povo gaúcho, às pessoas que moram neste importante estado brasileiro, que é o Rio Grande do Sul. Ali afeta o Rio Grande do Sul, sim, diretamente, mas afeta todo o Brasil, pela importância econômica, social, um estado que já alcançou um nível de desenvolvimento, e o que não queremos? Aqui é a minha parte no MDS. A gente não pode deixar crescer pobreza, não pode deixar crescer a fome, crescer a extrema pobreza. Por isso, esse dar as mãos tem que ser numa dosagem do tamanho, não é, da calamidade, para poder ter sustentabilidade. É uma nova lógica da engenharia e também uma nova lógica da construção civil. Nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Muito obrigado, ministro, por ter aberto espaço na sua agenda para falar conosco aqui na CNN Brasil. Obrigado. E pedindo a Deus aqui para a gente ter aí uma trégua para que possamos trabalhar mais acelerado e evitar a perda de vidas ali naquela região e dar apoio a quem precisa. Parabéns aí pelo trabalho de vocês também. Obrigado. Nós agradecemos, ministro. Algumas informações importantes que o ministro nos concedeu agora. Primeira informação, 174 mil, então, famílias que vão entrar agora no Bolsa Família, 80 mil pessoas do Rio Grande do Sul. Segunda informação, você que deixou a sua casa, que foi alagada e não levou os documentos, não precisa se preocupar, você não precisa deles para o cadastramento. O ministro disse que já há uma lista de nomes das prefeituras e da Defesa Civil para que você obtenha esse benefício. Terceira informação também muito importante em relação à construção civil. O governo federal quer empregar essas pessoas que perderam as suas atividades profissionais na construção civil para reconstruir o Rio Grande do Sul. Então, isso vai ser levado em conta para reempregar as pessoas.